Olá, boa noite para você que acompanha a TV Câmara, seja pelas redes sociais ou pelo canal 16. Está começando mais uma edição do programa Sim Passo na TV. Essa que é uma parceria do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo com a TV Câmara e a Câmara de Vereadores. Hoje está aqui comigo o diretor sindical, Thiago Miguel Esteven. Boa noite, Thiago, bem-vindo. Boa noite, Tainá. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, trazendo um pouquinho dos direitos, das vantagens dos nossos servidores municipais aí. E o Thiago está aqui para falar então sobre o trabalho que o sindicato faz junto às unidades de saúde, escolas, o pátio, os servidores que trabalham aqui no pátio e diversas secretarias, levando informação e conhecimento ao servidor. Thiago, fala um pouquinho para a gente que trabalho é esse, qual a importância desse diálogo? Bom, então o sindicato, pela sua própria natureza, a natureza é estar junto do servidor. Por óbvio, tem de estar onde o servidor está, seja na secretaria, seja lá na escola, na unidade de saúde, acompanhando as condições de trabalho, fiscalizando, que é o seu papel, mas também levando o conhecimento. Então, uma das formas que o Simpasso se utiliza é fazer essas formações, claro, à medida que as unidades, de um modo geral, vão solicitando, a gente organiza, fala sobre direitos, deveres, vantagens, até mesmo porque o servidor, muitas vezes, ele detém todo o seu tempo com o trabalho, cuidando da comunidade passofundense, prestando seu serviço e acaba muitas vezes de esquecer da sua própria vida funcional. E é importante ter o conhecimento para poder acompanhar e, de fato, cumprir com todos os requisitos aí dos direitos, deveres e também das vantagens. Claro. Thiago, nessas oportunidades, então, você esclarece questões da legislação. Seja do Estatuto do Servidor, do próprio professor também, vai em escolas, então são questões mais... Quais são as principais dúvidas que surgem? Isso, são questões especificamente da vida funcional. A gente tem por pauta sempre o Estatuto do Servidor, que é a Lei Complementar 203, e a gente faz uma espécie de uma mesa redonda. Na verdade, não é uma palestra, até porque o sindicato, pela sua própria natureza de luta, ele também se pauta pelo diálogo. E diálogo pressupõe, antes de qualquer coisa, a escuta. Então a gente vai, ouve qual é a dúvida, muitas vezes é uma dúvida simples que basta buscar a resposta na legislação, outras vezes demanda uma pesquisa maior, mas sempre numa espécie de conversa, e as principais dúvidas giram em torno de aspectos funcionais da vida do servidor, como, por exemplo, incorporação de vantagens, licença-prêmio, causas interruptivas, triênios, progressões, como que funciona, quando que implementa o período aquisitivo, coisas neste sentido. E a importância desses momentos, Thiago, quando você conversa com o servidor, percebe que muitos realmente não tinham conhecimento daquela dúvida, daquela questão. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bem isso que tu colocas, o servidor, ele tem uma demanda muito grande de trabalho nas unidades, nas escolas, nas próprias secretarias, que muitas vezes ele não consegue dar conta dessa demanda. Então, quer dirá parar para fazer um estudo, ver o que o seu estatuto diz a respeito de um direito ou de uma vantagem. Então, esses momentos são importantes para isso. A gente observa a partir disso que muitas vezes, ou praticamente, não dá para dizer todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, aquele que está ali para servir a comunidade, para cuidar da comunidade, esquece de cuidar de si mesmo, ou seja, esquece de também pensar na sua vida funcional. E isso tem uma série de implicações, que conforme o que os requisitos necessários, o cumprimento de prazos, se ele não tiver atenção para aquilo, pode inclusive perder determinada vantagem.
dependendo. Claro que além das formações, Thiago, quando solicitado, né, pela escola, pela unidade, o sindicato também está sempre de portas abertas para esclarecer dúvidas, quando surge uma dúvida na folha de pagamento de um servidor, na ficha funcional. Exatamente. Muitas dúvidas, às vezes, são esclarecidas, não, como tu disseste, não apenas nas formações, mas o sindicato, né, é pelo servidor e é para o servidor. Então, ele está sempre de portas abertas, né? Seja através da sua assessoria jurídica, seja através dos próprios diretores. Muitas vezes é uma dúvida simples, né, de fácil resolução, até mesmo por telefone, seja a respeito do contra-cheque. Muitas vezes o servidor encaminha a sua ficha funcional, a gente faz uma análise, depois vai lá e conversa. Então, o processo todo gira em torno disso. Quais são as principais dúvidas, Thiago, que os servidores têm? Aquelas mais unânimes? Sim, então, como tu disseste e eu pontuei anteriormente, questão, por exemplo, de averbação do tempo de serviço, né? Quando que eu posso averbar? Então, todo e qualquer tempo de serviço, ele pode ser averbado pelo servidor. Tempo de serviço que ele tenha prestado, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, em qualquer uma das esferas, seja para o município, para o estado ou para a União. Porém, a repercussão disso é diferente. Para fins de aposentadoria, todo e qualquer tempo pode ser averbado. Em se tratando de tempo de serviço público, a qualquer uma das esferas, ao estado, ao município ou à União, além de poder contar para o tempo de serviço de aposentadoria, também conta para o adicional por tempo de serviço, né, que também é uma outra dúvida. No que consiste o adicional por tempo de serviço? A cada 3 anos de serviço prestado à municipalidade, né, de forma ininterrupta, o servidor tem acrescido o valor, né, de 7%. Esse adicional também é chamado de adicional trienal. Isso. O tempo é 3 anos, por isso que se diz adicional trienal, né, popularmente, digamos assim, na fala diária, no uso comum, mas na lei ele é adicional por tempo de serviço, né? O nosso estatuto traz isso. Então, ele tem a cada 3 anos a implementação desse percentual de 7% no seu contra-cheque. Lembrando que de novembro para cá nós temos o servidor que atua junto à municipalidade, importante destacar para que não haja distorções e nem confusão, o servidor que já atuava na municipalidade até a edição da Lei Complementar 492, que foi a reforma administrativa, tem a implementação do percentual de 7% a cada 3 anos, né? Mas nós já vamos falar da reforma, depois nós vamos entrar bem nela, por isso que para diferenciar uma coisa da outra. Mas continuando, exatamente, Thiago, além do adicional trienal... O adicional trienal, como eu dizia, este tempo de serviço, além de ser averbado para fins de aposentadoria, pode ser averbado para o adicional trienal. Outra dúvida também é a questão da progressão, né, e da promoção. Então, a progressão que funciona da seguinte forma: a cada 2 anos, né, então da letra A, nosso estatuto prevê uma progressão da letra A até a letra K, sendo que entre uma letra e outra deve passar um lapso temporal, né? Então, o lapso temporal da letra A até a G é 2 anos, e da G até a K passa a ser de 3 em 3. Aí tem a implementação para quem estava, né, frisar bem, até a edição da 492, do percentual de 6% no seu contra-cheque. Vamos falar então dela, Thiago. Recentemente então, houve a reforma administrativa, a Lei 492 de 2023, que alterou os direitos e vantagens dos servidores. Então, quais foram as maiores mudanças? Isso, importante pontuar essa questão que tu trazes, até porque, como nós dizíamos anteriormente, para que não haja essa confusão. Então, todos os servidores que já faziam parte do quadro são regidos de uma forma. Todos que passaram a integrar o quadro, a partir da edição da 492, a repercussão nos seus direitos e vantagens é diferente, com exceção do magistério, que não foi incluído na 492. Então,
Mas falando especificamente ao servidor, por exemplo, o adicional trienal, comparando quem estava com quem entra, para que fique mais fácil a compreensão, lembrando sempre, excluídos os professores. Então, quem estava a cada 3 anos, né, preenchendo o tempo de ininterrupto serviço na municipalidade, vai ter o acréscimo de 7%. Para quem entrar agora, os novos servidores que serão nomeados nesse concurso que está em andamento, até me parece que nesses dias agora deve sair a listagem prévia, o percentual, ao invés de ser 7, passa a ser 5 para quem entrar. Então, a cada 3 anos vai implementar o percentual de 5%. A averbação de tempo de serviço, como ocorria na lei anterior, continua ocorrendo na 492, destacando que esta foi uma conquista do Simpasso, porque na minuta inicial, né, que adentrou nesta Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, proposta pelo Poder Executivo Municipal, não possibilitava a incorporação e a contagem para tempo de triênio. Então, o Simpasso, dentre as muitas lutas aí, dentre as muitas assembleias que teve na reforma administrativa, essa foi uma das conquistas, que o tempo prestado, né, em outra esfera ou em outra, se tempo privado, apenas averbar para tempo de serviço, para fins de aposentadoria. Mas se tempo público, além de poder contar para tempo de aposentadoria, também poder contar para adicional trienal. Porém, né, esses que entrarem vão ter esse direito resguardado, mas a cada 3 anos de serviço, ao invés de ser o percentual de 7, 5. Outra mudança substancial também, que eu acho que merece ser pontuada, é a questão da promoção. Nós falamos anteriormente, né, da A até a G de 2 em 2, da G até a K de 3 em 3, e o percentual entre uma letra e outra, 6%. Aos que entrarem agora, segue da letra A até a K, sempre de 3 em 3, então houve um aumento do tempo, do lapso de tempo entre uma letra e outra, ficando padrão entre todas as letras, e o percentual que vai repercutir no contra-cheque do servidor não é 6%, e sim 3%. Então essas foram, assim, digamos, algumas mudanças substanciais. Mas também merece destaque, né, a manutenção da licença-prêmio, né? Sabemos que muitos entes federativos por aí já não têm mais isso no seu estatuto, essa vantagem. Essa também foi uma conquista do Simpasso, né, através da luta travada por meio das assembleias, debates, discussões, enfim, foi uma grande conquista a manutenção da licença-prêmio, que também é uma outra dúvida, né, que os nossos servidores têm. Quem pode, quando posso tirar, posso receber em dinheiro, como que funciona? Então, a cada 5 anos de serviço ininterrupto à municipalidade, o servidor faz jus a 3 meses de licença-prêmio. A finalidade da licença-prêmio, essencial, a finalidade primeira é o gozo, né? Ele poder gozar de 3 meses como um prêmio, né, pelos relevantes serviços prestados à municipalidade. A critério da administração, né, por motivos que aí a administração justifica, a falta de pessoal, enfim, a sua organização administrativa, ela poderá ser convertida em dinheiro. Então, o servidor poderá receber, e também de acordo com a disponibilidade financeira aí da municipalidade. Tiago, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida nós retornamos então com outras informações sobre a vida funcional dos servidores aqui no Simpasso na TV.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Simpasso na TV, que inicia esse segundo bloco com o diretor sindical, Thiago Miguel Esteves, que está aqui hoje falando sobre a vida funcional do servidor, algumas das principais dúvidas que os servidores têm quanto ao seu estatuto. Thiago, a gente terminou o segundo bloco falando sobre a reforma administrativa do ano passado, a Lei 492 de 2023, e é importante a gente falar que houveram também muitas conquistas, né, que o sindicato trouxe, alterações que iam ocorrer e que não ocorreram graças às lutas do sindicato. Claro, a gente já fez um programa sobre isso, né, com os colegas Sandro e o da Luz, os vice-diretores do Simpasso. Então, os servidores que ainda têm dúvidas sobre esse assunto, sobre alguma alteração, podem sim procurar o sindicato. Com certeza. E essa reforma também, como tu disseste, houve avanços, né? Se pegarmos a minuta inicial proposta pelo Executivo e aprovada, os avanços são visíveis. E avanços estes conquistados pela luta do Simpasso e porque o servidor estava junto com o Simpasso. Só para se ter uma ideia, na primeira assembleia realizada no dia 23 de agosto aqui no Paço Municipal, participaram mais de 500 servidores. Então, é algo bem histórico e significativo. Né? Dentre alguns avanços, pontuando rapidamente, o primeiro e mais importante, eu penso que seja a manutenção dos direitos na forma como eles se encontravam para quem já estava no quadro. As alterações, como nós pontuamos no primeiro bloco, elas referem-se a quem entrará no serviço público a partir da edição da publicação da 492 que ocorreu no mês de novembro. Na verdade, de fato, ainda não aconteceu isso, porque o concurso está em andamento e só vai acontecer faticamente quando os servidores desse concurso forem nomeados, né? A outra vantagem significativa, a manutenção da licença-prêmio, que já falamos, a questão também da criação de um quadro especial e que a lei trouxe de forma expressa que esse quadro especial, e não um quadro em extinção, ele terá resguardado todos os seus direitos, não excluindo, né, a criação de novas vantagens. Então, isso foram avanços significativos, porque o servidor esteve junto ao Simpasso e abraçou essa luta, então foram possíveis essas conquistas. Hoje, quais as maiores demandas que os servidores trazem, então, ao sindicato, ao seu setor jurídico, Thiago? Porque a gente sabe que muitas dessas dúvidas são levadas, né, ao setor jurídico, com as doutoras Paula e Danusa Padilha, também hoje, né, o doutor Assis. Quais são as principais, assim, que trazem os servidores a procurar o sindicato? São demandas, né, relacionadas à vida funcional, mas assim exemplificando de forma mais genérica, né, a questão das incorporações, né, adicional de insalubridade, que hoje não se incorpora mais, então os servidores buscam esclarecimentos sobre a questão da aposentadoria, né, também há uma grande busca nesse sentido. Né, o nosso jurídico é especialista nessa parte também. A questão também da assessoria, né, agora com o doutor Assis, na questão dos processos administrativos e de sindicância, também há uma grande gama de trabalho, de demanda nesse sentido, e o sindicato também procura dispor do seu jurídico para o servidor, né, porque
Ninguém, até como assegura a Constituição, nosso Estatuto, o princípio do contraditório e da ampla defesa, então o sindicato é pela defesa do direito do servidor, então não direito como um todo, mas também no seu contexto mais específico da vida funcional. Além do vencimento, então a gente falava um pouquinho desse assunto antes, Thiago, podem ser pagas aos servidores algumas vantagens, que são elas: indenizações, gratificações adicionais. Thiago, explica pra gente qual é a diferença entre essas três. De forma um pouco mais simples, né? Eu sempre penso o seguinte, que os exemplos nos permitem compreender melhor as situações, né? Se nós contextualizarmos, sempre a compreensão torna-se mais fácil do que tu simplesmente pegar um conceito, né? Então, o que seria uma indenização? Ou uma verba indenizatória, né, que possuem o mesmo sentido. A indenização, ela é a compensação por uma despesa essa gerada, né, resultante do serviço. Então, como um exemplo disso, o nosso Estatuto traz as diárias, né? Quando o servidor está em viagem a serviço, ele tem despesas, né, para sua manutenção, seja com a diária do hotel, a alimentação. Então a diária possui um caráter indenizatório, se diz que é uma indenização pela despesa que o servidor vai ter, mas lembrando sempre, essa despesa tem que ser resultante do serviço, não pode ser uma despesa pessoal, né? A segunda que tu colocavas ali, que é a questão da gratificação, ela está relacionada com o desempenho, né? É uma retribuição, é uma vantagem, mas que está, ou mesmo se mais, como que eu poderia dizer, mais simples, de forma mais simples, poderíamos dizer que é até uma recompensa pelo desempenho do serviço, tá? Então, por exemplo, existem aí as gratificações de chefia, de assessoramento, porque além de desempenhar o seu serviço, o servidor acaba abarcando mais uma função, ou a própria gratificação de direção nas escolas exemplifica um pouco melhor. O diretor que lá está, ele é professor e ele passa a desempenhar a função de gestor da escola, diretor, e para isso ele recebe essa gratificação, além da sua remuneração, que é um valor fixado em lei. Já uma pergunta, essa gratificação depois fica incorporada ao vencimento do servidor, ele leva para sua aposentadoria? Não, porque com a edição da Emenda Constitucional 103, que foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de novembro de 2019, que alterou a Constituição, ou a chamada Reforma Previdenciária, ela vedou toda e qualquer incorporação. Então, todos aqueles artigos presentes no nosso Estatuto, mesmo que não revogados de fato e que tratam da incorporação, seja do adicional de insalubridade, das gratificações de direção, da função gratificada, do difícil acesso, enfim, todas as vantagens que até a edição da Emenda Constitucional poderiam ser incorporadas, elas não podem mais ser incorporadas. O servidor percebe aquela vantagem enquanto está no exercício da função. No momento em que ele se desligar daquela função, vamos pegar como exemplo o diretor de escola, ele ficou 6 anos, que é o máximo que ele pode ficar, ele vai receber aquela gratificação. Ele se desligou da função, ele deixa de receber e não se incorpora. Não há incorporação nem na ativa e muito menos na aposentadoria, né? E a terceira ali, os adicionais. O adicional, ele está relacionado à prestação de serviço, de um serviço comum, mas que é, digamos assim, prestado em condições diferenciadas. Exemplificamos aqui com um adicional noturno. É um serviço que o servidor prestaria num horário normal, mas a natureza do serviço, ela é prestado à noite, noturno. Então, o horário regular de prestação de serviço seria manhã e tarde. Então, foge da característica de uma característica normal, gera-se um adicional. No caso do adicional noturno, pelo serviço ser prestado à noite, ou mesmo o adicional de insalubridade. Por quê?
Porque aquele servidor que presta aquele serviço, que tecnicamente é um serviço comum, está exposto a determinadas condições insalubres que fazem jus, né, à concessão desse adicional, que também hoje não é mais incorporável. Periculosidade é um outro adicional nesse caso também. Qual a diferença entre periculosidade e a insalubridade? A insalubridade, né, nós temos níveis diferentes, né, que é um laudo técnico que emite, né, importante relacionar isso, e é quando o servidor está exposto a agentes de riscos. Esses, por exemplo, pode ser um agente químico, um agente, que nem o pessoal da saúde, que lida com doenças, coisas. Então, dependendo da complexidade, varia de 10, 20 e 40. Né? E a periculosidade é um valor fixo hoje, né? 30% na questão também não mais incorporável, né? A razão do exercício do local, do cargo. Inclusive a insalubridade, Thiago, é outra questão que gera muitas dúvidas, pois um servidor que num momento está ganhando 40%, em um novo laudo pode vir a ganhar 20%, então isso geram dúvidas, geram até mesmo processos judiciais. Exatamente. Muitos, do último laudo que teve no nosso município, muitos que ganhavam, não só a diminuição dos percentuais, muitos que ganhavam deixaram de ganhar, né? Como é o caso das assistentes de educação infantil que recebiam, né, o adicional de escolaridade, de insalubridade, pois né, fazem a troca das crianças, eles têm contato físico, muitas vezes trabalho com alimentação, enfim, uma série de demandas que justificavam a concessão desse adicional. No novo laudo, pelos peritos, não foi concedido. Aí até o Simpasso ajuizou as ações, né? Infelizmente o judiciário tem, no caso das assistentes, não tem reconhecido que seja preciso o pagamento do laudo, tem reconhecido, ou do laudo não digo do adicional, tem reconhecido o laudo dos peritos, como há outros casos que houve a diminuição do percentual em razão sempre do nível de exposição aos determinados agentes. Tiago, voltando um pouquinho nas gratificações, você falava muito sobre uma certa avaliação do servidor para ele ser gratificado. Essa avaliação ocorre como, ocorre por quem e também foi outra mudança agora da reforma administrativa. Aí no caso, são dois tópicos que tu me trazes presente na tua fala. A gratificação não é que ela necessite de uma avaliação, ela é em razão da natureza, no caso, do desempenho da função. Então, no momento que o servidor passa a desempenhar aquela função, se aquela função faz jus à gratificação, por exemplo, eu não sou o diretor, eu não recebo a gratificação. No momento que eu passo a ser o diretor, vou receber. Né? Eu sou o chefe de um determinado setor, eu recebo. Eu saio, eu não recebo. Ela não tem uma avaliação. Depende daí de condições do cargo. No caso dos diretores, por exemplo, depende de ser eleito. No cargo das chefias, né, depende de ser nomeado. E aí é assim por diante, na questão da gratificação. A avaliação que tu colocas, que houve essa alteração com a 492, ela está relacionada com a questão da promoção do servidor, né? Que foi uma outra conquista também, né? Na 492, a promoção para os servidores de nível superior, né? É ainda uma outra luta, importante pontuar aqui, a promoção para o pessoal do ensino médio, que nós na municipalidade temos o quadro de servidores do ensino médio e de nível superior, né? Então, nesta reforma avançou-se na promoção para o pessoal de nível superior. E um dos requisitos para que se atinja essa promoção, dentre outros que a 492 trouxe, é a avaliação por superior hierárquico. Na minuta inicial, não fazia menção, poderia ser todo e qualquer superior, desde que fosse hierárquico. Então, os servidores poderiam ser avaliados até mesmo por um cargo em comissão, nada contra os CCs, mas
né? A finalidade aqui é outra. O CC não tem, a natureza dele não é de permanência, e o servidor não, no cargo público, né? Então esse também foi um avanço, né? Uma das lutas do Simpasso, e consta lá na letra da lei da 492 que o servidor, né, ao ser promovido, lembrando de nível superior, ele passará por uma avaliação por superior concursado. Então isso também é um avanço. Tiago, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Teriam muitos assuntos para falar, como você diz, o Estatuto do Servidor é grande, são muitas dúvidas, mas eu gostaria que você deixasse então a sua mensagem final para aquele servidor que ainda tem dúvidas sobre a sua vida funcional, seja uma dessas que a gente apresentou no programa ou alguma outra, né, que procure sim a assessoria do Simpasso, seja através de um diretor ou, né, da assessoria jurídica. Exatamente, o Simpasso está de portas abertas, né, todo o seu corpo jurídico e também todos os seus diretores, como tu dissestes aí, se coloca à disposição também, né, o sindicato, por meio da sua diretoria, sempre que as unidades de saúde, as escolas, as secretarias, enfim, todo e qualquer espaço onde haja a presença de um servidor e sentir a necessidade de esclarecimento de dúvidas, podem nos contatar, a gente agenda o horário, pode ir até lá, ou também, se é uma questão mais particular, pode nos procurar na nossa sede administrativa, tanto a diretoria quanto aos diretores, né? Estamos, o corpo jurídico como um todo, estamos aí e seguimos firmes na luta e na defesa e manutenção pelos direitos dos nossos servidores públicos municipais, agradecendo também a oportunidade de, né, como tu mesmo disseste, o tempo é curto para tantas coisas, então de forma mais simples, mais abreviada, tentou-se trazer um pouquinho. Se ainda porventura restarem dúvidas, podem sempre nos procurar, estamos à disposição. Obrigada, Tiago, obrigada pelas tuas informações, obrigada também à TV Câmara por esse espaço e a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Simpasso na TV. Uma boa noite e até a próxima semana.